Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Você que vai entrando, vai compartilhando essa live, porque eu tenho uma palavra profunda vinda do coração de Deus nessa noite para você. Preste atenção, Deus vai falar com você profundamente nessa palavra que vou transmitir nessa live, em nome de Jesus. Então eu quero já que você compartilhe essa live, vai compartilhando, porque eu vou trazer uma mensagem nessa noite que vai mexer com a tua estrutura, vai mexer com a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmão Jorge Viana, paz do Senhor, meu querido. Irmão Jorge, compartilha essa live, porque a palavra que eu tenho é muito forte. A palavra que eu tenho não é para qualquer um, não. Marcelo Rosa, Deus te abençoe, pregador. Compartilha aí, Marcelo. Servo de Deus, sobrevivente, pregador do Evangelho. Deus abençoe você. Irmãos, a palavra que vou transmitir, ela é muito forte. Ela tem um significado muito forte. Aleluia. Deus vai falar com você poderosamente. Aleluia. Valéria, Renato, vocês que estão entrando, já vai compartilhando. Vai compartilhando. O tema da mensagem que vou transmitir hoje é o seguinte. Eu já vou te dar o tema. Comer o que eu comi, andar o que eu andei e cheguei em uma caverna. Vou repetir para você. Comer o que eu comi, andar o que andei e cheguei em uma caverna. A caverna de Deus preparada para o homem e para a mulher de Deus. Será que a caverna que aparece na nossa vida tem significado para nós? Quando nós entramos dentro de uma caverna, qual é o significado? Preste atenção. A Bíblia diz que o profeta Elias, quando ele fugiu de Jezabel, ele caminhou caminho de um dia dentro do deserto. E no deserto, ele encontrou um pé de zimbro. Deixa eu te dizer algo importante para que você saiba. Zimbro, ele não é natural do deserto. Não se nasce pé de zimbro no deserto. O zimbro é um fruto, é uma árvore frondosa. As suas raízes precisam de água. Ele não nasce na areia. Mas só que existe um porém. Deus fez nascer no deserto um zimbro, porque o servo dele, que ainda ele tinha um projeto, ia passar por aquele deserto. E Deus, conhecendo o caminho do filho, da filha, ele prepara algo no deserto para proteger o seu filho, porque se Deus não prepara aquele zimbro no deserto, o profeta de Deus havia morrido. Ele tinha sido morto pelo calor, pela alta temperatura. Então Deus pensou nisso e fez nascer no deserto, é verdade. Deus fez nascer no deserto um pé de zimbro, para que o homem de Deus descansasse ali e dormisse. Sabe o que aconteceu depois disso? A Bíblia diz que ele dormiu e pediu a morte. Ele fugiu para não morrer, mas lá debaixo do zimbro ele pediu a morte e disse: Deus, já basta, já não quero mais ser profeta,
estou entregando a minha credencial de profeta, estou entregando o meu chamado de profeta. Eu não sei se é assim a tua condição, a vida que você talvez está levando, querendo entregar aquilo que Deus te deu. Você talvez esteja cansado do ministério, porque alguém não acredita no ministério da tua vida. Talvez o teu líder não acredita naquilo que você tem, naquilo que você possa oferecer. E você sente vontade, como Elias, dizendo: Senhor, já basta, não quero mais ser profeta, estou entregando a minha credencial, eu prefiro morrer. Só que Deus, ele prepara algo para o seu servo. Ele, debaixo do zimbro, ele vai dormir, porque quando você está com problema, quando você tem dificuldade, a única coisa que vem na tua mente é dormir para querer esquecer o problema. Só que Deus não queria que ele esquecesse o problema, Deus queria que ele enfrentasse o problema, Deus queria que ele superasse o problema, porque dormir não é a melhor condição. Sabe por quê? Você lembra que quando Sansão ele dormiu, sabe na onde que Sansão dormiu? Sansão dormiu no colo de Dalila. E quando ele acordou, ele foi lutar contra os filisteus. Só que ele não percebeu que enquanto ele dormiu, o Espírito Santo saiu dele. É verdade. Então há um perigo muito grande em você dormir quando vem as dificuldades da sua vida. O profeta Jonas, quando estava dentro do navio, que a tempestade veio, que o navio estava para se quebrar, ele estava dormindo no porão. E o capitão do navio, que não podia vender a passagem para Jonas, porque era um navio de carga, e o capitão também era responsável, porque Jonas disse que era profeta, que estava fugindo de Deus. E o capitão, sabendo que Jonas estava fugindo, que era um profeta e que não podia navegar passageiros, porque era um navio de carga, ele vendeu, ele subornou, ele vendeu a passagem para Jonas. E Jonas foi para onde? Foi dormir. E o que aconteceu? Veio a tempestade. Então há um perigo, enquanto você pode dormir, e a tempestade pode vir e pode querer afundar o barco o que você está. Então Deus não queria que Elias dormisse. Está entendendo, irmã Marlene? Deus não queria que ele dormisse. Aí Deus faz o quê? Manda um anjo. E esse anjo, ele tem pão cozido na brasa e tem água fresca. Deus queria que Elias comesse do pão e bebesse da água. Por quê? Porque aquele problema que ele ia enfrentar, ele precisava de alimento, ele precisava de força. E somente Deus, que conhece a minha fraqueza e a tua fraqueza, ele é capaz de nos alimentar para que possamos pelejar e enfrentar o problema da nossa vida. Deus, ele tem o alimento, e o alimento que Elias comeu não foi um alimento da terra, foi um alimento vindo do céu. Então eu já quero aqui, em nome de Jesus, irmão Claudemir, eu já quero aqui profetizar em nome de Jesus Cristo, que virá o alimento do céu para você. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja aí vacilante, sem força, sem graça, sem poder, mas Deus não te quer assim. Deus não quer você te ver dessa maneira, porque ele te levantou, ele te ungiu, ele te separou, ele te consagrou, ele te nomeou, ele te deu dom, e ele não quer ver você dessa maneira. Então ele manda o pão do céu, ele manda a água do Espírito Santo, para que você se levante e caminhe. Só que aquela água que ele bebeu e aquele pão que ele comeu, não era para ele ir para o deserto, era para ele voltar para Israel e enfrentar Jezabel. Era para ele enfrentar Jezabel, não era para ele fugir. O pão que Deus está te dando, o alimento que o Senhor está dando para você, não é para você fugir, não é para você ir para o deserto se esconder. Deus não quer que você se esconda, Deus não quer que você se tranque, Deus não quer que você fique na sua casa. Eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Deus, ele quer que você volte e vá enfrentar o inimigo que está assolando, porque Deus levantou você para
para enfrentar o inimigo. Não tem, olha, preste atenção, não tem outra pessoa para resolver o teu problema, é você que tem que resolver, e Deus está te dando graça, aleluia. Jorge Viana, Deus está te dando alimento, Deus está te dando água, Deus está te dando pão, para que você vença o inimigo que se levantou contra a tua chamada, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua vida. Deus está te alimentando. Só que Elias, ele vai caminhar com a força daquela comida. Ele caminhou 640 quilômetros, ele caminhou 40 noites e 40 dias. Você pode imaginar esse homem marchando, esse homem andando, atravessando o deserto, com a força daquela comida potente. Porque quando Deus, ele dá comida para o homem, quando Deus dá comida para a mulher, é uma comida forte, é uma comida que sustenta, é uma comida que faz te levantar, é uma comida que faz reaver aquilo que você tinha, aquilo que você perdeu. Urabaia, arabaxandaraia. Eu não sei se você perdeu alguma coisa na tua chamada, no teu ministério. Eu não sei se você profetizava e não profetiza mais. Eu não sei se você cantava e não canta mais. Não sei se você pregava e não prega mais. Mas Deus, neste momento, está te capacitando, te alimentando, te levantando, fazendo você marchar. A palavra de ordem é marchar. Marcha, andar, se mover. E ele se moveu. E ele foi, sabe para onde que ele foi? Ele foi lá para o Monte Horebe, lá na onde Deus havia falado com Moisés. Talvez Elias queria que Deus fizesse com ele aquilo que fez com Moisés. Parece que Elias queria que Deus voltasse no tempo. Ivan Lisboa, parece, pastor abençoado, parece que Elias queria que Deus voltasse atrás e fizesse a mesma coisa que fez com Moisés, fazer com ele. Preste atenção, Deus não fabrica robô, Deus não fabrica clones. O que Deus fez com um, ele não vai fazer com outro. O que Deus fez com Moisés, não ia fazer com Elias. Deus não é uniforme, Deus é multiforme. O que ele fez na tua vida, o que ele te deu é só teu e não vai dar para ninguém. Não adianta alguém querer ter o que você tem, Jorge Viana, irmão, Ivan Lisboa. Não adianta alguém querer ter o que você tem. O mistério que Deus te deu é teu, não existe ninguém. Urabaia, alamanda, arabaxurimiaia. Não existe alguém com o mistério que Deus te deu, com a língua estranha que Deus te deu, com os cânticos que Deus te deu, com a bênção que Deus te deu. Não tem. Elias queria talvez que Deus fizesse com ele o que fez com Moisés. Ele foi para o Monte Horebe. Só que tem uma coisa que chama a atenção, irmão Ivan, é que lá no Monte Horebe, preste atenção, no Monte Horebe, no monte de Deus, tinha uma caverna. Será que é por acaso que tinha essa caverna? Mas o monte é de Deus, Deus habita no monte. E por que vai ter uma caverna nesse monte? Aí o versículo do capítulo 19, versículo de número 9, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Elias, entra na caverna. Quando ele entra na caverna, veio a palavra de Deus para ele. Já tinha sido dada uma palavra de ordem para Elias. A palavra estava esperando ele entrar na caverna. Aquela caverna que estava no monte de Deus não era por acaso. Deus havia preparado essa caverna para Elias. Deus tinha um propósito naquela caverna. Deus tinha um propósito. Assim que ele entra na caverna, veio a palavra de Deus. O que fazes aqui, Elias?
Sabe por que Deus colocou aquela caverna no monte? Porque Deus queria que Elias se desabafasse. Elias estava com um grito preso dentro do peito. Elias estava vindo de uma derrota de Jezabel. Ele havia corrido de uma rainha. Ele havia corrido da guerra. Ele havia saído, abandonado a guerra. Israel estava na mão agora de Jezabel. A luz que brilhava lá em Israel era ele. Está entendendo, irmão Jorge? A luz que brilhava lá em Israel era ele. E ele então deixou. E ele sentiu isso. Ele se sentia culpado. Então ele se sentindo culpado, Deus preparou um lugar para ele que desabafasse, para que ele abrisse o coração para Deus. Urabaia, andarabaxandaraia. Está entendendo, irmã Marlene? Deus queria que ele abrisse o coração. Deus queria ouvir Elias. Aí Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Ele disse assim para Deus: eu tenho sido muito zeloso. Eu tenho sido muito zeloso. Mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, só eu fiquei. Ele queria se justificar. Você acha que Deus não sabia da história dele? Você acha que Deus não sabia da caminhada dele, o que havia acontecido? Você acha que Deus não sabia o que havia acontecido com os profetas, com os altares? Deus sabia, mas Deus queria ouvir ele. Deus queria que ele colocasse para fora. Tem momentos que Deus quer que você coloque para fora a tua dor, que você se derrame diante de Deus. Não adianta você ficar segurando esta mágoa dentro de você, essa falta de perdão, que você não perdoa fulano. Não adianta você ficar segurando isso dentro de você, só vai te estragar. Você tem que se derramar diante de Deus. Deus preparou uma caverna para você entrar dentro dela, para que você tenha um momento a só com Deus. Você tenha um momento particular com Deus. Essa caverna que está na sua vida, é Deus que preparou, araia, urabandaraia, para que você se relacione com o Pai. É isso, ele viu que essa caverna é própria para que você e ele se relacione. Essa caverna que apareceu na tua vida não é para te matar, não é para te esconder, não é para te destruir, não é para te tirar de foco. Essa caverna que apareceu na tua vida é para que você tenha, irmão Ivan Lisboa, é para que você tenha um contato, para que você se derrame, para que você fale com ele a tua dor, porque você é profeta dele, você é ungido dele, foi ele que te separou. Ele é responsável pela tua chamada, ele é responsável pela tua vida, ele é responsável pela tua casa, ele é responsável pelo teu casamento, ele é responsável pelos teus filhos. Foi ele que te levantou, arabadarabachandaraia, quando você estava caído, quando você estava no mundão, quando você estava desgarrado, desviado. Foi ele que te consagrou, foi ele que te deu talento, foi ele que te amou. Por isso que ele preparou essa caverna para que você abra a sua boca e comece a se derramar diante dele. Ele quer te ouvir. Elias estava abafado, ele estava com o peito doendo. Ele disse: Deus, só eu fiquei, não existe mais ninguém, eu estou sozinho. E Deus está ouvindo. Sabe o que Deus disse para ele? Sai para fora, sai para a porta da caverna. Eu já te ouvi, já sei qual é o teu problema, já te ouvi, já tenho a solução. Mas antes, eu quero que você saia para a porta da caverna. Saia para a porta da caverna. E Elias então saiu para a porta da caverna. Quando ele sai na porta da caverna, a primeira pessoa que passa é Deus. Eu digo pessoa porque Deus passou com uma pessoa. Passou Deus. Depois que Deus passou um forte vento.
um vento que quebrava as pedras, um vento que arrancava pedaços do monte de Deus, um vento que vinha abalando tudo, mas Deus não estava no vento. Deixa eu te perguntar uma coisa: será possível que no monte de Deus, aonde Deus habita, venha soprar vento que não é de Deus, vento que nós criamos expectativa, ventos que nós acreditamos que vai mudar? Agora com esse vento as coisas vão ficar boas. E esse vento veio quebrando as pedras, veio quebrando as penhas, e Elias colocou uma perspectiva naquele vento. Ele acreditou naquele vento, que aquele vento era de Deus, que aquele vento ia mudar, que aquele vento ia trazer bonança, que aquele vento ia derrubar os alicerces de Jezabel. Ele acreditava: meu Deus, que vento bom, que vento maravilhoso. Mas aquele vento, Deus não estava no vento. É possível Deus permitir vento soprar no seu monte e ele não está? É possível. É por isso que nós temos que tomar cuidado com os ventos que sopram no monte de Deus, na casa de Deus. Temos que tomar cuidado com esses ventos, com esses novos ventos que estão surgindo com tanta força, que está soprando, e nós criamos expectativa e acreditamos que as coisas vão mudar. Raijo, araia, aramanda, arabachuri, micaia. Só que Deus não está no vento. Deus não está no vento. O vento sopra, Elias pensa, cria uma expectativa, mas Deus não está no vento. Depois do vento vem um terremoto, e o terremoto faz tremer o monte. Sabe, aquele monte, ele começa a tremer, porque o terremoto é forte. O terremoto, ele começa a derrubar as árvores, porque o terremoto, ele vem de dentro da terra para fora, e ele vai derrubando tudo. E Elias, novamente, ele cria uma expectativa nesse terremoto. Ele acredita que esse terremoto vai abalar com o inferno. Meu Deus, que terremoto! Ele acredita que esse terremoto vai abalar os alicerces de Jezabel e dos Acabes, dos falsos profetas. É um terremoto forte, é um terremoto divino, é um terremoto no monte de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Meu Deus, vento, Deus não está. Terremoto, Elias acredita, não está no terremoto. Tome cuidado, viu, minha irmã? Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Pastor Anderson Macedo, tome cuidado com esses terremotos que aparecem no nosso meio, na igreja, tremendo tudo. Derabaia. Sabe por quê? Porque Deus não estava no terremoto. Está entendendo, irmão José? Irmão José Manuel estava falando lá da Espanha. Nosso pastor espanhol que está lá na Espanha, meu companheiro, eu vou estar na Espanha pregando a palavra de Deus também. Preste atenção, o terremoto, meu Deus, que homem que trouxe esse terremoto dentro da igreja, tremeu tudo. Só que a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. E Elias está na porta da caverna. Ele não tem medo do vento, ele não tem medo do terremoto. Aí por terceiro, sabe o que acontece? Vem um grande fogo, e o fogo vem queimando tudo. O fogo vem brilhando, vem se alastrando. O fogo é forte, queima tudo. Nossa, que fogo! Elias
acreditava que aquele fogo era um fogo poderoso e que ele podia fazer uso daquele fogo, já que ele era o profeta de fogo. Deus cumpre. Ele era o profeta de fogo, Ivan Lisboa, e ele viu aquele fogo. Nossa, que fogo! E o fogo vinha queimando as pedras, e o fogo vinha queimando o monte, e o fogo vinha queimando as raízes, e o fogo vinha queimando tudo ao redor. E Elias cria uma expectativa, e ele diz: talvez agora esse fogo é de Deus, eu vou poder tomar posse desse fogo, porque esse fogo está queimando. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. É possível, no monte de Deus, Deus permitir que venha um fogo que não é dele. Deus permite. Sabe por quê? Deus permite que o fogo que sopre no monte dele não seja dele, porque ele quer provar os seus. Porque aquele que é de Deus conhece o fogo de Deus. Aquele que é de Deus conhece o fogo que é de Deus. Quando o fogo não é de Deus, o fogo traz morte. Quando o fogo não é de Deus, o fogo traz confusão. Marlene de Paula. Deus cumpre quando o fogo não é de Deus. Lá em Levíticos capítulo de número 10, a Bíblia diz de Abinadab e Abiú, os dois filhos de Arão. Os dois filhos, eles queriam oferecer fogo. Sabe o que eles fizeram? Fizeram um incensário. Colocaram fogo dentro do incensário e foram oferecer fogo que não era de Deus. Eles não eram para oferecer fogo, eles eram ajudantes dos sacerdotes. Levíticos capítulo 10. Eles não tinham autoridade para oferecer fogo. Tem gente querendo oferecer fogo e não tem autoridade para oferecer fogo. Deus cumpre. Quer vir no nosso meio e quer trazer fogo, e ele não tem autoridade de trazer fogo. Assim foi com os dois filhos de Arão, Abinadab e Abiú. Quando eles vão oferecer fogo, Rabaia, está entendendo, irmão Paulo Brandão? Quando eles vão oferecer fogo, o fogo não é de Deus. E quando o fogo não é de Deus, traz confusão. Quando o fogo não é de Deus, traz morte. Quando o fogo não é de Deus, traz risco. Ivan Lisboa, tem muito fogo que está soprando, que está vindo por aí, que não é de Deus. E quando o fogo não é de Deus, ele traz morte. Quando o fogo, eles foram oferecer o fogo que eles acenderam, a Bíblia diz que saiu fogo. Saiu fogo, Everton. Saiu fogo, José Manuel. Saiu fogo, hermano. Hermano, saiu fuego de Deus. Fuego de Deus de dentro del templo del Senhor. E o fogo de Deus consumiu os dois homens. Elias estava fundamentado naquele fogo. Agora as coisas vão mudar. Agora a coisa vai mudar. Chegou fogo. Chegou alguém com fogo. Vai mudar. Assim era Elias. Elias acreditava que através daquele fogo as coisas iam mudar. Aleluia. Está entendendo, irmão Claudemir? Está entendendo? Só que Deus não estava no fogo. De repente, a Bíblia diz que veio uma voz mansa e suave. E Elias cobriu o seu rosto. Sabe por quê? Porque ele ficou com medo da voz mansa e suave de Deus. Ele não teve medo do vento, não teve medo do terremoto, não teve medo do fogo. Mas quando veio a voz mansa e suave, ele se cobriu com a capa. E Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Aquela voz era suave, mas dentro de Elias produzia o impacto de um vento que ia quebrando toda a dureza
ia quebrando tudo aquilo que estava escondido dentro de Elias. Aquela voz mansa e suave não era o vento, mas produziu o efeito de um vento ao redor de Elias, e foi soprando, porque o vento, ele foi soprando aquilo que não prestava, que estava ao redor de Elias, aquilo que estava dentro de Elias. Deixa eu dizer um negócio para você: o vento de Deus vai soprar na tua vida, porque tu é profeta. Labrachandaraia, Wagner Dantas, o vento de Deus vai soprar. Sabe por quê? Porque Deus vai arrancar alguém de perto de você que está atrapalhando a tua chamada. Deus vai soprar de longe de você aqueles que não querem nada com Deus, que se aproxima de você. Deus vai soprar. Sabe quando o vento vem? Se tiver lixo, ele varre o lixo. Se uma árvore tiver frutos, e esses frutos estiverem estragados, se essa árvore tiver folha seca, o vento vem para limpar a árvore, o vento vem para jogar os frutos podres. Sabe, o vento vem para tirar aquilo que não presta. Assim Deus manda lhe dizer, Labraia, Erabaia, Candarachoa, Deus cumpre. Assim manda Deus dizer, Labrandaraia, Urabachandaraia, Candaraia, Elismar, o vento de Deus vai soprar aquilo que for podre, aquilo que estiver estragado, aquilo que estiver seco, aquilo que não prestar, vai sair. Deus vai limpar, Deus vai limpar, porque você é profeta, você foi escolhido de Deus e a tua chamada é divina. Preste atenção, não foi homem que te levantou, não foi homem que te levantou, foi Deus que te levantou. É por isso que ele tem o cuidado, é por isso que ele tem o cuidado. A voz suave e mansa de Deus, ela fez um efeito, Wagner Dantas, como de um terremoto. Ela não era um terremoto, mas ela fez tremer as bases de Elias. Sabe, ela fez tremer. E o terremoto, ele expulsa as coisas do chão que está de dentro para fora. Ah, meu Deus, Terabachandaraia, o terremoto de Deus, ele começa a expulsar de dentro de nós aquilo que está estragado, aquilo que não quer deixar se santificar, aquilo que quer nos deixar a não buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então preste atenção, a ordem não começa de fora para dentro, a ordem começa de dentro para fora. Está entendendo, irmã Viviane? Está entendendo? Deus cumpre. Labrachandaraia, Urabacalabandaraia. Deus vai começar a trabalhar no espírito. O terremoto de Deus vai começar a trabalhar no espírito. Depois na alma. Ele vai arrancar as coisas que o inimigo muitas vezes tem semeado dentro de nós. Aquele desejo, aquela coisa que não presta, que não serve para nada, que não deveria estar aí dentro. Deus, ele conhece dentro do homem, ele sabe o profundo e o oculto do homem. Rabachandaraia, tem coisa muitas vezes que está dentro de nós que não pertence a nós. Então é necessário o Rabachandaraia, é necessário, irmão Jorge, é necessário o terremoto de Deus para expulsar a podridão,
expulsar o pecado escondido, o pecado não confessado. O terremoto de Deus, ele coloca as coisas podres para fora, porque as coisas podres não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Se você quiser sair da live, você pode sair. Eu estou aqui como profeta de Deus, eu tenho que falar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Tem coisa podre, escondida, que ninguém sabe, mas o terremoto de Deus expulsa, o terremoto de Deus arranca, o terremoto de Deus tira, ele expulsa para fora. Talvez você está andando a sua vida, você esteja andando com um monte de pedra dentro de você. Talvez você esteja com pedras preparado para descarregar em alguém. Talvez você seja como aqueles que queriam apedrejar aquela mulher adúltera. Eles já estavam com as pedras nas mãos. Talvez dentro de você esteja cheio de pedra, mas preste atenção, Deus vai desminçar estas pedras, Deus vai mudar algo dentro de você, vai acontecer uma mudança, arabaia darabaxandaraia, vai acontecer mudança dentro da tua vida, o terremoto de Deus vai tremer, as pedras vão esmiuçar, as coisas podres vão sair, labraia, erabaia, xandaracalassúria, entro como um dergue na cadaraia, arabaia, porque hoje Deus cumpre, é só benção, porque hoje é só receba, porque hoje tenha, pegue aí, levanta a mão e receba. Ninguém fala, todo mundo fala do vinho novo, mas ninguém fala do odre novo, ninguém fala de mudança de caráter, de compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com o pastor, compromisso com Deus. Estamos vivendo em uma época de crentes folgados, sem compromisso com nada. O pastor não pode falar uma palavra que ele já faz cara feia, é crente folgado, mas o terremoto, labrachandaraia, o terremoto de Deus vai tremer, labraia. Estou sentindo forte, digita um amém aí, digita um amém, eu estou sentindo fortemente a presença de Deus, lebraia canda, arabaia shurimicaia, aracalassurianda. Deus está dizendo para mim, diga que eu vou esvaziar através do meu terremoto, porque é meu ungido, foi eu que comprei, labraia, foi eu que comprei, foi eu que paguei o preço, labrachandaraia. Diga aí, meu filho, Deus está mandando dizer, ele vai esvaziar, porque o terremoto, laia, sei, Uracalamandaráia, Ivan Lisboa, Labrachandaraia, o terremoto vai vir. O terremoto vai vir, Labrachandaraia, e vai esvaziar. Elias, Labrachandaraia, ele está coberto. Só que daí a voz de Deus representa para ele também o fogo. Sabe por que o fogo? Porque o fogo tudo examina. Não dá para se esconder do fogo. Você pode se esconder da água, você pode fazer uma barragem para a água, você pode fazer uma barragem para pedra. Eu quero ver você fazer uma barragem para fogo. Eu quero ver você tapar o fogo. Eu quero ver você se esconder do fogo quando o fogo vier queimando. O fogo tudo prova, o fogo tudo limpa, o fogo tudo examina. Há um fogo de Deus neste momento que está examinando a tua vida, o fogo do Senhor. Quando João viu Jesus lá na ilha de Pátimo, ele disse, olha, ele tem o rosto como o sol e os seus olhos são como chamas de fogo, labrachandaraia. Ele disse para a igreja de Pérgamo que ele tinha os olhos como chamas de fogo. Sabe por quê?
porque lá na igreja de Pérgamo, Labrachandaraia, Aramandaraia, lá na igreja de Pérgamo, tinha Jezabel ensinando no púlpito. Lá na igreja de Pérgamo, tinha Balaão ensinando o profeta. Lá na igreja de Pérgamo, tinha os nicolaítas ensinando. Sabe qual era a doutrina dos nicolaítas? Emprestar a sua mulher para que outro tivesse relação sexual com ela. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Sabe qual era a doutrina de Balaão? Fazer os filhos de Deus adulterarem, se prostituírem. Sabe qual era a doutrina de Jezabel? Fazer que os filhos de Deus comessem das coisas sacrificadas e matassem os profetas. É por isso que nós estamos andando, parece que no meio de um cemitério. Estamos andando no meio de, parece que um terreno de guerra. Tem tanta gente caída, tem tanta gente prostrada, tem tanta gente morta, irmão Anderson, irmã Ivan Lisboa, tem tanta gente caída. Mas por quê? Porque deu ouvido à doutrina de Jezabel, porque escutou o conselho dos nicolaítas, porque ouviu a doutrina de Balaão. Só que Deus, Jesus disse: olha, eu tenho olhos como chama de fogo. Por quê? Porque o fogo queima. O fogo queima. A voz suave de Deus era como fogo para queimar o pecado, para queimar a imundície, para queimar a podridão, para queimar aquilo que não presta. O fogo, ele tanto queima por dentro como queima por fora. E você conhece de longe quem é queimado por fogo. Você conhece de longe. Sabe por quê? Porque ele te dá a paz do Senhor. Porque da boca dele não sai palavrão, porque ele não bebe cachaça escondido, porque ele não bebe cerveja, porque ele não vive cantando música do mundo. Você conhece quem é queimado pelo fogo, pelo testemunho que ele dá. Ele não anda de qualquer maneira, ele não fala na gíria, ele não fala como o mundo fala. Ele tem a sua boca como uma fonte de água viva. O que sai da boca dele é verdade. Ele não fica mentindo, ele não fica fazendo rolo, ele não vai comprar coisa roubada, ele não vai vender coisa roubada, ele não fica na feira do rolo. Ele é um crente queimado com fogo. Ele é queimado com fogo. E quem é queimado com fogo? Labraia, Arabaxandaraia. Eu disse que era forte. Eu disse que era forte esta live. Eu não posso engolir o que Deus mandou eu falar. Labraia. Quem é queimado com fogo, você sabe, porque você vê nele a imagem de Jesus. Você sabe que ele tem uma palavra de vida eterna. Você conhece a Labrachandaraia de longe, que ele tem uma palavra, que ela tem um louvor. Você conhece de longe o testemunho. Não é um crente garanhão, não é um crente catador. Um crente é aquele que cata uma aqui, cata outra ali. Ele não é um Ricardão, ela não é também uma Robertinha. Ela não vive de namoro aqui, vai na vigília para ver o homem, para arrumar namorado. Não, não, não. Ela não vive pegando um aqui, pegando um ali, namora hoje outro, amanhã já está com outro, aí depois quer cantar, quer ter oportunidade, vive namorando de baixo para cima e de cima para baixo, e depois quer oportunidade, depois quer cantar, depois quer pregar. É um catador, é um Ricardão. Ele pega a morena, ele pega a branca, ele é um catador, ele já é separado, ele não quer compromisso com casamento, ele quer agora as novinhas e depois quer cantar. O fogo de Deus vai te pegar, o fogo de Deus vai te pegar. Deus tem fogo, os olhos como chama de fogo. Urabachandaraia, urabacalamandaraya. O fogo de Deus está te vendo, Labrachandaraia. Receba essa palavra, receba essa palavra. O que fazes aqui, Elias?
dentro da caverna: o que fazes aqui? Eu tenho sido muito zeloso. Mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, só eu fiquei. Deus disse: não, Elias, você está errado. Eu ainda tenho 7.000. Terabachandaraia. Eu ainda tenho o Ivan. Eu ainda tenho o José. Eu ainda tenho a Marlene. Eu ainda tenho o Durval. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Dobrar o joelho a Baal é se prostituir. Dobrar o joelho a Baal é aceitar a doutrina de prostituição de Baal. E nem a sua boca beijou a Baal. Eu tenho um exército guardado. Eu tenho um grande exército de 7.000. Está entendendo, irmão Jorge? Está entendendo? Deus está entendendo, Anderson? Está entendendo, pastor Anderson? Ele ainda tem um exército. Ele tem um exército que Elias não sabia. Elias não sabia que existia. Elias pensava que ele era o bom da boca. Elias pensava que ele era o pregadorzão. Elias pensava que ele era o profetão, que ele era o homem escolhido, que ele era o único. Está entendendo ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Deus cumpre. Elias pensava que ele era o único. Eu sou o único, Deus. Mataram todo o teu profeta. Mataram, derrubaram todo o teu altar. Não, meu filho, tu está enganado. Eu ainda tenho em Suzano. Eu tenho em Itaquaquecetuba. Eu tenho no Mato Grosso. Eu tenho em Rondônia. Eu tenho no Rio de Janeiro. Eu tenho lá no Portugal, na Espanha. 7.000 homens que não se contaminaram, que estão de branco, que estão preparados para que eu use. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Receba em nome de Jesus Cristo. Marlene de Paula, tu és uma daquele dos 7.000. Pastor Anderson, tu és dos 7.000. Jorge, tu és dos 7.000. Ivan Lisboa, profeta na terra, tu és dos 7.000. Quando você vê alguém grande, corra dele. Porque existe gente no nosso meio que pensa que só ele que prega. Pensa que só ele que canta. Só ele que quer pegar o microfone. Ele só é bom quando pega o microfone. Ele quer estar em todas. Porque ele pensa que ele é o Elias. Mas ele não sabe que Deus tem profetas guardados debaixo das suas asas. E Deus vai usar. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe você.